Orientação da criança, seção 3. Professores devidamente preparados. Capítulo 8. A necessidade de preparo. O preparo da mãe é negligenciado. A primeira professora da criança é a mãe. Nas mãos desta acham-se em grande parte sua educação, durante o período de seu maior e mais rápido desenvolvimento. A mãe oferece-se em primeiro lugar a oportunidade de modelar o caráter para o bem ou para o mal. Ela deve compreender o valor dessa sua oportunidade e, acima de qualquer outro professor, cumpre que esteja habilitado a fazer uso dela, de modo a obter os melhores resultados. Não obstante, não há outrem para cujo preparo tão pouca atenção se dê. Aquela cuja influência na educação é poderosíssima e de tão vasto alcance é quem recebe o menor esforço sistemático em seu auxílio. Preparo cuidadoso e profundo. Aquelas a quem é confiado o cuidado das crianças são muitas vezes ignorantes em relação às necessidades físicas destas. Pouco sabem das leis de saúde ou dos princípios do desenvolvimento. Tampouco estão melhor aparelhados para cuidar do crescimento mental e espiritual das crianças. Podem ter habilitações para dirigir negócios ou brilhar na sociedade. Podem ter adquirido louváveis conhecimentos na literatura e ciências, mas do ensino de uma criança, pouco conhecimento possuem. Sobre os pais, bem como as mães, recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto como do ensino posterior, e a ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade ou maternidade, homens e mulheres devem familiarizar-se com as leis do desenvolvimento físico, com a fisiologia e higiene no que dizem respeito às influências pré-natais, com as leis da hereditariedade, sanidade, vestuário, exercício e tratamento de moléstias. Devem também compreender as leis do desenvolvimento mental e do ensino moral. Jamais a educação cumprirá tudo aquilo que pode e deve, antes que a importância da obra dos pais seja completamente reconhecida e recebam eles o preparo para suas sagradas responsabilidades. Os pais devem estudar as leis da natureza, cumpre-lhes familiarizar-se com o organismo humano, devem conhecer as funções dos vários órgãos, suas relações e dependências mútuas, devem estudar a relação entre as faculdades mentais e físicas e as condições exigidas para a ação saudável de cada uma delas. Assumir as responsabilidades da paternidade sem esse preparo é um pecado. Quem é idôneo? Bem podem os pais inquirir para essas coisas. Quem é idôneo? 2 Coríntios 2,16. Só Deus é idôneo, e se eles o deixarem fora de cogitação, não buscando seu auxílio e conselho, sua tarefa será verdadeiramente sem esperança. Mas pela oração, estudo da Bíblia e sincero zelo de sua parte, poderão nobremente ter êxito nesse importante dever e ser recompensados centuplicadamente por todo o seu tempo e cuidado. Está aberta a fonte da sabedoria, da qual podem extrair todo o conhecimento necessário nesse sentido. Às vezes, o coração pode estar prestes a desfalecer, mas um sentimento vivo dos perigos que ameaçam a felicidade presente e a futura de seus queridos deve levar os pais cristãos a buscar com maior fervor auxílio da fonte da força e da sabedoria. Deve torná-los mais circunspectos, mais decididos, mais calmos, no entanto firmes, enquanto vigiam por esses seres como quem deve prestar contas. A educação da criança exige conhecimento da vontade de Deus. Os pais não terão desculpas se deixarem de obter uma compreensão clara da vontade de Deus para poderem obedecer às leis de seu reino. Só assim poderão guiar os filhos para o céu. Meus irmãos e irmãs, é vosso dever compreender as reivindicações de Deus. Como podereis educar os filhos nas coisas de Deus, a não ser que saibais primeiro o que é certo ou errado, a não ser que reconheçais que a obediência significa vida eterna e a desobediência morte eterna?
devemos tornar a obra de nossa vida compreender a vontade de Deus. Somente fazendo assim, poderemos educar corretamente nossos filhos. O manual de Deus com plenas instruções. Não poderão os pais cumprir devidamente sua responsabilidade a menos que tomem a palavra de Deus como regra de sua vida, a menos que reconheçam que de tal maneira devem educar e moldar o caráter de cada querido tesouro humano e que este possa, afinal, lançar mão da vida eterna. A Bíblia, volume rico em instrução, deve ser o seu guia. Se educarem os filhos de acordo com seus preceitos, não somente lhes colocarão os jovens pés no caminho certo, mas se educarão eles mesmos em seus mais santos deveres. A obra dos pais é importante e solene. Grandes são os deveres que pesam sobre eles, mas, se cuidadosamente estudarem a palavra de Deus, nela encontrarão plena instrução e muitas promessas preciosas para eles, sob a condição de realizarem sua obra fielmente e bem. Regras para os pais e filhos. Deus tem dado regras para a orientação dos pais e dos filhos. Essas regras devem ser estritamente obedecidas. Não se deve ser condescendente para com as crianças e permitir que pensem que podem seguir seus próprios desejos sem pedirem o conselho dos pais. Não deve haver nenhum pecaminoso desvio das leis que Deus tem dado para a orientação de pais e filhos. Deus espera que os pais deem aos filhos uma educação de acordo com os princípios de sua palavra. A fé e as obras devem ser combinadas. Tudo o que se faça na vida do lar ou na vida escolar deve ser feito decentemente e com ordem. A lei e ao testemunho. A obra de educação no lar exige que os pais sejam estudantes diligentes das Escrituras se quiserem realizar tudo o que Deus designou que realizem. Devem ser discípulos do grande mestre, dia a dia, a lei do amor e da bondade. Sua vida deve revelar a graça e a verdade vistas na vida de seu exemplo. Então, um amor santificado ligará o coração de pais e filhos um ao outro, e o jovem crescerá firmado na fé e arraigado e fundado no amor de Deus. Quando a vontade e os caminhos de Deus se tornarem a vontade e os caminhos dos pais adventistas do sétimo dia, os filhos crescerão amando, honrando e obedecendo a Deus. Satanás não poderá conseguir o controle de sua mente, pois foram ensinados a considerar a palavra de Deus como suprema, e pela lei e pelo testemunho provarão cada experiência que lhes advém. Se negligentes, redimir o tempo. Os pais deveriam estudar a palavra de Deus por si mesmos e para a família, mas em vez disso, muitos filhos são deixados crescer sem serem ensinados, mal governados e sem restrição. Tudo que esteja ao alcance devem agora os pais fazer para redimir a sua negligência e colocar os filhos onde estes estejam sob a melhor das influências. Então, pais, examinai as Escrituras. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Alcançai a norma de Deus na educação de vossos filhos. A regra a seguir, que diz o Senhor? A obra de todos os pais é educar os filhos no caminho do Senhor. Esta não é uma questão com a qual se possa brincar ou que se possa pôr de lado sem incorrer no desagrado de Deus. Não nos é exigido que decidamos que conduta outros devam seguir, ou como podemos progredir mais facilmente. Mas, o que diz o Senhor? Nem os pais nem os filhos podem ter paz, felicidade ou descanso de espírito em qualquer caminho falso. Mas quando o amor de Deus, combinado com o amor de Jesus, reina no coração, sentir-se-á paz e alegria. Pais, abri a palavra de Deus diante daquele que vê o vosso coração e tudo que é secreto e indagai. Que diz a Escritura? Essa deve ser a regra de vossa vida. Os que têm amor às mãos não ficarão silenciosos ao vê-las em perigo. É-nos garantido que nada além da verdade de Deus pode tornar os pais sábios para a salvação, ao lidar com as mentes humanas e conservá-los assim. O preparo individual. Se qualquer posto do dever há, acima de outro, que requer o cultivo da mente, onde as faculdades intelectuais e físicas requeiram um tono e vigor salutar,
Esse é a educação das crianças. Em vista da responsabilidade individual das mães, toda mulher deve desenvolver uma mente bem equilibrada e um caráter puro, refletindo apenas o que é verdadeiro, bom e belo. Pode a esposa e mãe ligar ao coração o marido e os filhos por um amor incansável, demonstrado em palavras gentis e num comportamento cortês que, em regra, será imitado pelos filhos. A sagrada obra de mãe. Minha irmã, Cristo vos confiou a sagrada obra de ensinar a vossos filhos os seus mandamentos, para serdes habilitada para tal obra. Vós mesma deveis viver em obediência a todos os seus preceitos. Cultivai vigilante cuidado de cada palavra e ação. Guardai com a máxima diligência as vossas palavras. Vencei toda precipitação temperamental, pois a impaciência, uma vez manifestada, ajudará o adversário a tornar a vida do lar desagradável e enfadonha para vossos filhos. Trabalhar em cooperação com o divino. Mães, deixai que o vosso coração se abra para ouvir a instrução de Deus, tendo sempre em mente o fato de que deveis desempenhar vossa parte em conformidade com a vontade de Deus. Deveis colocar-vos na luz e buscar sabedoria de Deus, para que possais saber como agir, para que possais reconhecer a Deus como o obreiro mestre, e reconhecer que sois suas cooperadoras. Seja o vosso coração esquadrinhado na contemplação das coisas celestiais. Exercitai os talentos que Deus vos deu, cumprindo os deveres de que Ele vos incumbiu como mãe, e trabalhai em colaboração com os recursos divinos. Trabalhai inteligentemente, e, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. A mãe deve entregar-se e aos filhos aos cuidados do compassivo Redentor. Fervorosa, paciente e corajosamente deve procurar melhorar sua própria capacidade, a fim de poder usar corretamente as mais elevadas faculdades da mente no preparo dos filhos. Deve tornar seu mais elevado alvo dar ao filho uma educação que receba a aprovação de Deus. Ao empreender sua obra com conhecimento de causa, receberá o poder para desempenhar sua parte. Deve a mãe sentir a necessidade da direção do Espírito Santo, para que ela mesma possa ter genuína experiência na submissão ao caminho e à vontade do Senhor. Então, pela graça de Cristo, poderá ser professora sábia, gentil e amável dos filhos. Aos pais que começaram errado o ensino, eu diria: não desespereis, necessitais ser firmemente convertidos a Deus. Necessitais do verdadeiro espírito de obediência à palavra de Deus. Deveis fazer decididas reformas em vossos costumes e práticas, conformando vossa vida com os salvadores princípios da lei de Deus. Quando assim o fizerdes, tereis a justiça de Cristo, que permeia essa lei, porque amais a Deus e lhe reconheceis a lei como um transcrito de seu caráter. A fé verdadeira nos méritos de Cristo não é fantasia, é da maior importância que tenhais os atributos de Cristo em vossa própria vida e caráter, e preparareis vossos filhos com perseverante esforço, para serem obedientes aos mandamentos de Deus. Assim diz o Senhor, deve guiar-vos em todos os vossos planos de educação. Haja profundo e completo arrependimento diante de Deus. Começai o ano buscando fervorosamente a graça de Deus, discernimento espiritual para descobrir os defeitos na obra do passado. Arrependei-vos diante de Deus pelo trabalho negligenciado como missionários do lar. Hoje é o dia da vossa incumbência, o dia de vossa responsabilidade e oportunidade. Breve chegará o dia de vossa prestação de contas. Assumi vosso trabalho com oração fervorosa e fiel esforço. Ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora, a fim de executar os seus propósitos. Pela oração, podeis adquirir uma experiência que faça de vosso ministério em prol de vossos filhos um perfeito êxito.